André Pastore, como ele falou, sou da comunidade Python de Florianópolis, e hoje eu vim falar de um assunto conhecido por muitas pessoas, na prática, conhecido na teoria por algumas pessoas em um pouco de prática, ou sem muito conceito, ou nem nada. Então a gente vai tentar dar uma visão conceitual aí, geral, mensagem. O nome da palestra é Message 101, envie e esqueça. Então, assim, para dar uma introdução, vou falar um pouco sobre, classificar um pouco a interação entre sistemas em 3 grupos principais, como os sistemas interagem entre si. Essa aqui é uma referência do Shandy, é um cara que escreve muito sobre eventos, então ele classifica como sistemas como time-driven, eles são orientados a tempo, então você tem tarefas periódicas ou agendadas. Por exemplo, o agendamento. Hoje, às 9 horas, abertura da Python Brasil. Isso é um tipo de interação entre a Python e as pessoas. Às 9 horas a gente estava aqui. Ou todo ano acontece a Python Brasil. Isso é uma tarefa periódica. Você vê que não é uma questão técnica, é uma questão natural. Tecnicamente, a gente pode considerar uma importação de dados todo dia, meia-noite, e a gente vai rodar a importação de dados da Receita Federal para o nosso sistema. A gente vai lá e registra um cron job. Então, esse é o tipo de um sistema agendado e periódico, se fizer diário. Um segundo modelo que é mais comum para iteração é requisição-resposta. Isso é o que a gente trabalha no dia a dia mais natural. Assim. Muitos aprendem a desenvolver sistemas baseados em requisição-resposta. Como um exemplo, você sempre tem uma entidade que quer consumir algum tipo de recurso e você tem algum servidor que te provê esse recurso. No caso, você quer entrar no site, você entra lá, www.ol.com.br. Você digita no site, entra no site, o site te responde. Parece que tudo acontece numa sequência esperada, a expectativa é atendida naquele momento. Então isso você trabalha com uma requisição e com uma resposta. Em sistemas distribuídos você tem o Remote Procedure Call. Você requisita um servidor remoto, num sistema remoto, você tem uma resposta. As APIs elas são assim, se você, em geral, você requisita o servidor HTTP, ele te retorna um JSON bonitinho. Sempre você tem essa interação de ida e volta. Ele tem 2 características, esse modelo tem 2 características. As 2 entidades têm que estar no ar, quem está pedindo e quem responde tem que estar no ar ao mesmo tempo. Se você entrar lá em algum sistema, se o provedor não estiver no ar, vai dar um erro. Então, ele tem que estar no ar para você ter sucesso com esse modelo. Se você entrar num site wall.com.br e o site não está no ar, ele vai te dar um timeout, ele vai te dar algum problema, então ele não vai te atender a expectativa. E outra característica é que você tem que saber onde que está essa entidade. Pegando o exemplo no site, você sabe o endereço do site, você sabe onde que está esse cara. Então você tem que saber previamente, tem que ter esse conhecimento. Então você tem um acoplamento aí entre o que você quer, a tua expectativa e a resposta que você quer receber. Senão você não satisfaz, o sistema não satisfaz. O terceiro modelo, que é o foco da apresentação, ele é baseado em mensagem. Então a gente cai aqui no modelo assíncrono, você desvincula essa requisição e essa resposta e vai no título da palestra, envie e esqueça. Então o princípio básico é o send and forget. Então você desapega da resposta e você só manda uma mensagem para frente, fala assim, faça tal coisa e você não tem a resposta. Isso não é o modelo que a gente desenvolve normalmente. No início você sempre fala assim, se eu chamar um método aqui ele vai me dar uma resposta. No modelo de requisição-resposta é o que a gente faz programando. Você chama um método soma 2 mais 2, você quer a resposta na hora. Isso aí é um modelo, em caso de Python, você tem assíncrono. Isso você chama uma chamada, ele te responde. No caso aqui, você só manda e a resposta você vai obter de alguma maneira. Você confia que o ecossistema vai te responder isso. Isso é o que a gente vai trabalhar aqui, como que isso funciona. Tá? Vou dar uns exemplos conceituais. A comunicação assíncrona, você não sabe quando acontece. É um desapego do funcionamento. A unidade básica de todo o sistema é mensagem, então você trabalha com mensagens para todos os lugares, só com one way, só um caminho. Estruturas básicas que a gente trata nesse ecossistema são filas e tópicos. Você pode derivar isso com vários nomes, fanout, tem vários nomes, mas um princípio conceitual básico é uma fila, que é uma estrutura sequencial, você atende uma mensagem, coloca uma mensagem, a primeira entidade que sai, a primeira que entra, a primeira que sai, uma FIFO. E o tópico, que você trabalha em broadcast, você trabalha em grupo, você manda uma mensagem, você tem múltiplas pessoas entendendo. E para coordenar
essa estrutura, você tem um bloco de mensagem. Né? Para dar base para toda a talk que eu vou falar para os próximos 20 minutos, eu vou dar um cenário básico comum, um cadastro de usuário. Um sitezinho, você tem um site ali com um cadastro de usuário básico. Você tem então aqui a gente tem um formulário com poucos dados, você tem um botão registrar, e do lado do servidor, você tem um service aqui geral, feito independente da linguagem. Não vou colocar muita linguagem aqui. Então, você tem um servidor que atende uma resposta. O nosso objetivo é salvar um banco de dados. Feito salvar um banco de dados, a gente vai mandar um e-mail para o usuário. Tá? Isso é bem simples. Temos nosso usuário. Okay? Nosso usuário é o Elias. Elias, eu vou te mostrar muito. Elias Donanes. E o nosso usuário está ali. Então ele quer se cadastrar no sistema. Bom, então ele preenche o cadastro dele e envia a requisição post. Até aqui, normal. Salvou no banco de dados, mandou um e-mail de bem-vindo, ele vai receber e-mail de bem-vindo. E temos o Elias feliz. O objetivo aqui é deixar o usuário bem, felicidade ao final do que a gente quer. Então esse é o nosso cenário. Mas a gente pode pensar nele da mesma maneira, a gente quer que funcione da mesma maneira. Então o Elias está lá, o Elias preenche o cadastro, a requisição chega no servidor, a gente salva um banco de dados. A gente vai tentar mandar e-mail. Falhou. O que a gente faz aqui nesse momento? Se você tem um sistema e ele fala, o usuário está salvo, tudo certo. Duas sugestões. Vocês podem ajudar com duas sugestões para resolver esse problema. A sugestão é: funciona. Certo? Ele vai ficar com dúvida. Funciona ou não funciona? Certo? Funciona, tem muita coisa por aí que, né, você sabe. E aí eles vão, beleza, estou cadastrado, mas né, tem uma resposta ok. No geral, a gente pode, os sistemas funcionam isso. Eles quebram a experiência do usuário. Então, tipo, o sistema, a gente fez o que a gente queria, salvou o cara no banco de dados, deu um erro, a gente dispara um erro. Você vê que tem todo um acoplamento aqui. A gente desconstruiu uma questão de core de negócio, ter um usuário no banco registrado, e por uma questão de negócio de experiência externa, ela não é do core do sistema, a gente quebrou esse cara, então a gente está penalizando a experiência daquele cara. Essa é a base do nosso sistema. Isso a gente está trabalhando com requisição e resposta. A gente tem uma pilha de execução. E aqui entra o conceito de messaging, que, como a gente falou, você pode mandar para uma fila. A gente vai começar a cair em como que a gente vai chegar nesse ponto que ele citou. Então a gente trabalha com o conceito de messaging. Messaging, eu vou dar uma base conceitual, assim, em entidades. Ele é um conceito aparentemente complexo, mas são pequenos pontos que você liga. Você tem um produtor, alguém que produz mensagens no ecossistema, nesse ambiente. Seria o cara ali que manda mensagem, seria o cara que quer acessar a página. É um agente, você tem um agente produtor de mensagens. Esse cara tem uma mensagem para enviar. Tá? Ele tem algum conteúdo que ele quer passar para frente. Independente do que ele quer passar, independente qual que é o papel dele no ecossistema. Para onde que ele manda essa mensagem? Ele precisa de algum canal em comum, ele precisa de algum lugar que ele saiba como conversar com esse ecossistema, como que ele vai se conectar com esse ecossistema. Isso no mundo físico a gente faz, correios. O que você faz? Você tem um envelope, você quer mandar uma carta, você preenche a carta e você manda para os correios. Você achou um canal, que são os correios. Se vai ser entregue e você não enviou, você não sabe. Do outro lado, esse cara emite mensagens. Nesse caso, esse canal ele tem uma característica que ele é uma fila. Assim, o que é o tutorial do Massanori ontem? O Massanori ontem explicou sobre fila. Está falando de estrutura de dados. A fila tem uma estrutura que você coloca um cara, sai outro. Então, as mensagens... Nesse caso, a mensagem ele enviou, você viu que ele já nem tem mais a conexão. A conexão que ele tinha aqui na requisição anterior, ele não tem mais. Ele enviou e esqueceu. Então, ele desacoplou a necessidade de saber o que vai acontecer com essa mensagem. Não tem nada, essa mensagem está parada num lugar. Do outro lado, você tem consumidores. Você cria um consumidor, aparece uma nova entidade aqui, que é alguém que sabe o que fazer com a mensagem, sabe consumir essa mensagem. Então, ele consome essa mensagem. E aí ele consome e pronto. Você tem um sistema totalmente desconexo e esse cara vai fazer o que ele quiser com essa mensagem. Essa mensagem não é um e-mail, não é necessariamente um e-mail, essa mensagem tem qualquer coisa, pode ser um contador, pode ser qualquer necessidade de todo o teu sistema.
Esse sistema, ele começa... O que você ganha? Você ganha escalabilidade, você habilita a escala, você começa a aparecer outras entidades, você pode ter diversos produtores gerando mensagens, não somente um. Então a mensagem fica na fila, esse cara mandou a mensagem na fila, e quando esse cara não consumir, a mensagem fica lá parada. Ó. Aparece uma nova estrutura, que é um canal também, é um outro canal, só que ele tem uma característica diferente, ele não retém mensagem. Você envia uma mensagem para ele, e a mensagem ela não fica. E nesse tópico você tem consumidores, que estão assinando esse tópico, eles estão interessados em saber. Você lembra desse cara aqui, ele só consumiu uma mensagem. Se a gente colocar, no próximo slide vai ter um exemplo de como que esse cara está, como que ele processa. Nesse caso você tem novos consumidores, e tem novos produtores, gerando novas mensagens no sistema. Para coordenar isso, você cria um broker de mensagem. Eu não estou usando nenhuma marca ainda. Tipo, tem várias. Aqui são só papéis nesse ecossistema. Você tem um ecossistema de mensagem. Então, você começa a pensar no teu ecossistema, na tua plataforma, assincronamente. Você não cria uma API que vai me trazer uma resposta, tem que estar no ar API, senão tem que escalar 10 APIs. Você muda um pouco a percepção e você tem um ecossistema assíncrono, conectado a um modelo síncrono. Um não desqualifica o outro. Falando só um pouco sobre fila, vou tentar passar rápido aqui, tipo, conceitualmente. Continua com o produtor, continua com o canal, ele continua colocando a mensagem na fila e o cara continua consumindo. A mensagem sai da fila, múltiplos produtores mandam mensagem para essa fila, a fila começa a acumular mensagens, enquanto esse cara não consumir, a mensagem está lá. Você vê que começa a não um gargalo, mas você vê que a fila ela pode colocar novos caras para consumir, porque esse cara não está aguentando o tempo para responder. Então, um exemplo. Então, você pode colocar múltiplos consumidores para uma mesma fila. No caso da fila, você tem uma característica. A comunicação aqui é 1 para 1. Somente um cara consome uma mensagem. Essa mensagem, dois consumidores não podem consumir a mesma mensagem. Isso é importante. Essa é a diferença de fila para o tópico que eu vou falar no final. E aí, surge um novo consumidor, esse cara consome outra mensagem. Até que a fila vai esvazia ou vai consumir. Pensando no nosso cenário ali do cadastro, a gente tinha um sistema com uma falha parcial, uma falha que ela não era esperada, né? Então a gente mantém a falha. Como a gente vai contornar isso? A gente vai para o modelo de fila. Surgiu uma nova entidade aqui que é o broker de mensagem, é o cara que vai guardar nossas filas, ele vai segurar as filas. O Elias continua fazendo a requisição. Agora a gente tirou a dependência de um serviço externo de e-mail, por exemplo. Você está dependendo do servidor SMTP, ou de um serviço do MailChimp, ou algum serviço externo. Você tirou essa dependência do teu sistema. Pode ter falhado a fatura, o cartão estourou, então você não pode bloquear o teu sistema. Nesse caso, esse cara está mais próximo do teu contexto. Você só dispara uma mensagem para ele, para essa fila. A mensagem vai ficar lá. O que aconteceu aqui? A gente enviou e esqueceu. Entregou a resposta para o Elias ficou feliz antes, a gente não quebrou o sistema, e a mensagem está aqui. A gente não sabe se o e-mail foi enviado. Por quê? Porque a gente não está preocupado se foi enviado ou não. A gente está preocupado que o cara estava salvando um banco de dados. Essa era a parte principal do sistema. Você precisava ter na mão. O que a gente fez? A gente liberou o recurso antes. Isso assim, como você começa a pensar o impacto que você pode gerar. Ao invés de, se a gente tivesse o MailChimp aqui, deixa eu começar a bloquear o slide. Então aqui a gente liberou o recurso, a gente não precisa mais daquela API externa, a gente só precisou mandar uma mensagem no Rabbit, que tem uma latência de comunicação, né, dessa mensagem, mas só que a gente tem mais controle, não precisa saber o que vai acontecer, cria um mecanismo de monitoramento. A gente entregou o recurso, nesse ponto a gente liberou várias coisas. Quem usa Heroku aqui? 30 segundos, certo? Esse MailChimp demora 30 segundos, até validar teu cartão de crédito, demora timeout, você vai dar um timeout porque vai uma mensagem sem sentido. Então nesse ponto aqui você libera, isso aqui te ajuda a controlar mais as mensagens. Mais pra frente isso pode se tornar mais claro. E temos lá o nosso cara agora, o que vai acontecer com a mensagem? Agora vamos pensar naquele lado, a gente não esqueceu ela. Então a gente vai consumir essa mensagem. Consumiu, mandou um e-mail e pronto. O sistema continua, e o Elias continua usando o sistema. Aí a gente começa a pensar em escalabilidade. Então o sistema começou a crescer, tá ligado? E surge Elias, cara, o mundo seria muito mais legal se tivesse muitos Elias por aí. É isso aí, cara, surge Elias e aí você começa a ter uma demanda por escala. Você tem uma demanda por escala, né? A gente está escalando desse lado, a gente não está pensando em escalabilidade da
replicar, horizontal, vertical, a gente está pensando na escala de demanda. E nisso, a gente começa a gerar mais mensagens. Então essas mensagens, e nosso sistema aqui, ele continua igual. A gente aumentou a escala aqui, a gente não mudou. Só que, qual que é o impacto disso? A gente começa a gerar mais mensagem na fila. A fila começa a acumular mais mensagem. E a gente só tem um cara aqui. A gente só tem um cara que está consumindo. O que a gente faz? Levanta novos caras. Nosso sistema ficou idêntico aqui. A gente não levantou mais nenhum servidor web. A gente continua atendendo os caras, mas a gente aumentou os caras que podem mandar e-mail. Então a gente consegue dar uma vazão melhor na fila. A fila esvaziou. Tem uma coisa que a gente está com Python e tem um carinha aqui que é Go. Então você ganha uma heterogeneidade aqui. Você pode fazer diversos tipos de clientes. Você se desapega um pouco das tecnologias que você está usando. Você cria um sistema distribuído heterogêneo. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Sistemas ligados. Depois posso colocar na questão de perguntas um pouco como que transformei isso num sistema legado, num sistema totalmente assíncrono, como que a gente ganhou bem isso. Aí surge uma nova demanda. Número sem sentido. Alguém chega, eu preciso de um número sem sentido, tá ligado? Normal, isso acontece normalmente. E aí, o que a gente faz, tá ligado? E aí você vai colocar no dashboard esse número, tá? Esse número está no Librato, você tem que conectar no Librato, tá? Você tem que colocar esse cara no Librato. E é uma API externa, você vê que tem uma demanda para uma API externa. A gente vai fazer o mesmo caso do MailChimp. Então, como que a gente pode pensar em adicionar uma funcionalidade? Então, aqui a gente já está começando a pensar em escala de produto. A gente começa a adicionar funcionalidades. A gente adiciona, a gente pega lá no nosso código, a gente sempre chama vários métodos dentro do mesmo método, manda e-mail, manda para o Librato, para várias coisas. Então, você adiciona novas funcionalidades, você cria caras dedicados para mandar o e-mail, lá o número do Librato, e você continua o cara do e-mail. Então a gente começa a criar novas entidades aqui, novos consumidores, novos perfis de negócio aqui. E uma nova fila. Surge uma nova fila. Williams, a gente manda 2 mensagens para a fila. A gente manda 2 mensagens, cada uma para uma fila. Só que aqui a gente tem o que a gente tem aqui de característica? Continua dando a resposta certa, a gente tem a nossa chamada assíncrona, que é a necessária, só que a gente está mandando 2 mensagens. A questão de mensagem, ela deriva. Existe Command Message, Document Message e Event Message. Existe um livro do Gregor Hopper, é um livro, é a teoria Enterprise Integration Patterns, ele tem padrões. É um livro escrito em 2013, mas ele é eterno, assim, tem padrões muito bons e dão base para isso. E ele classifica, ele sintetiza que esse aqui é um Command Message, porque ele só pede para acreditar, ele não tem conteúdo, o conteúdo dele é vazio. Esse aqui é um Document Message, porque ela tem um conteúdo, ela sabe para onde que ela quer e ela sabe o conteúdo que ela quer. Então aqui a gente está pedindo para incrementar e aqui a gente está mandando, mande e-mail com esse conteúdo. Então a gente adicionou a funcionalidade. Nesse ponto, a gente está mandando 2 mensagens. Como que a gente pode mover isso? Surge um novo tipo que é o evento. É um novo tipo de mensagem que você pode mandar. Ao invés de saber o que você quer, a gente está aqui tentando trabalhar de uma maneira de reduzir a ansiedade pela tua expectativa de como o sistema deve funcionar. Então você começa a pensar em eventos. Ao invés de pensar em 2 coisas, você pode falar assim, o usuário foi criado. E simplifica muito a tua chamada. Você não precisa saber que vai mandar e-mail. Você não quer, é uma questão externa. Para isso, a gente vai precisar explorar a entidade tópico, que era o segundo tipo de fila ali que estava no slide do ecossistema. Característica aqui, a gente continua com o canal, sempre tem um canal. Você tem um publisher, o nome da entidade muda, mas é o mesmo, ele é o produtor. Considera aqui que é um para muitos. A fila ali era 1 para 1. Então a gente tem 1 para muitos. Broadcast, PubSub, PubSubscribe. São termos que você vê na literatura, vocês vão encontrar esses termos. Eles têm nomes diferentes, mas eles convergem para a mesma base. Então você tem um publisher que publica mensagens. Ele só publica. A mensagem, no caso, ela não fica retida. Publicou, se não tem ninguém desse lado, a mensagem some. Perde. Por quê? Não tinha ninguém interessado naquele momento. Ele só está sinalizando e você perde a mensagem, teoricamente. Na prática, você tem artifícios para artifício. Você tem maneira de contornar isso, mas teoricamente desapega dessa mensagem. E no outro lado você tem o subscriber. E você tem múltiplos subscribers. Novamente o cara publica uma mensagem. Agora a gente tem caras que estão assinando o tópico. A mensagem vai para lá, ela é distribuída, todo mundo recebe a mesma mensagem. Na fila só um cara recebia. Agora todo mundo está recebendo em paralelo, isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo. E a mensagem, ela saiu porque ela já foi entregue. Tá? Então esse aqui é o estudo do tópico.
Como que a gente vai aplicar isso lá no nosso modelo? Eventos. Então a gente já começa a falar aqui sobre eventos. A gente saiu de Command Message, Document Message, que tem um outro... Ela é aplicada, não estou tirando, aquilo ali a gente vai usar muito. Se você começar a usar, você vai usar as duas entidades, filo e tópico. A gente trabalha com evento. Evento, eu adoro evento, assim, eu uso escala coisas com evento, acho que é um meio de escalar, produto principalmente. A gente continua com o nosso modelo básico, só que ao invés de mandar 2 mensagens, a gente vai trabalhar somente com evento, que é o que interessa. O que interessa para o sistema é que o usuário foi criado. Você não está interessado em mandar e-mail, você não sabe se você quer mandar e-mail. Certo? Você só manda o evento, que aconteceu. E aí? É uma mensagem muito mais leve, você não decide pelo conteúdo da mensagem, porque isso aí é uma coisa externa, isso aqui é uma demanda que não é core, isso aqui não é core. Isso aqui é experiência, ela é core para o pessoal de experiência, né? O objetivo mas só que no core, na parte técnica, a gente só precisa sinalizar. Então você começa a trabalhar com em vez de tratar a mensagem, a gente manda para um canal só e propaga para os dois. Opa, spoilers. Então aqui, beleza, então a gente resolveu o nosso problema, ao invés de mandar 2 mensagens, a gente reduziu o tempo de resposta para o cara aqui, que antes a gente estava mandando 2 mensagens, e latência 2 vezes para o RabbitMQ, agora a gente reduziu para uma mensagem só para o RabbitMQ. Agora surge uma nova demanda, funcionalidade. Twitter, o cara quer falar, sempre que o usuário é registrado no sistema, eu quero colocar, temos um novo usuário, colocar meu Twitter lá que você tem um novo usuário. A gente vai lá e coloca um novo listener, escutando esse evento, a gente não mudou nada. Percebe que o nosso core aqui, a gente não precisa fazer um deploy todo daquele cara ali, da App Web. A App Web continua igual, ela continua sinalizando o ecossistema, que as coisas estão acontecendo, que eventos estão acontecendo. E aí você fez o teu cliente do Twitter em Python, em Go, em qualquer coisa, independentes. Começa a ver que os caras são autônomos aqui. Aqui você tem uma biblioteca do Librato, esse cara não precisa ter a biblioteca do Librato, e esse cara também não. Esse cara só tem que ter Twitter, então eles têm coesão, eles são caras coesos, pequenos módulos do sistema. E aí surge uma nova demanda, vamos mandar, sempre que alguém se cadastrasse, a gente pisca a luz, tá ligado? Uma nova demanda. A gente já foi para a IoT. A IoT tem muito de evento, trabalha com muito evento. Se for tudo que acontece em geral nas placas lá, é evento. Então você adicionou uma nova demanda que não tem nada a ver com, você está indo para uma outra tecnologia, para um outro ecossistema que é embarcado, reagindo ao sistema. Então sempre que o usuário se cadastrar, pisca a luz. E aí, aqui a gente viu a escalabilidade no produto. Se a gente quiser tratar a resiliência, que é uma outra questão de sistemas distribuídos, como que a gente garante a resiliência do sistema? Isso, naturalmente, você já recebe uma resiliência, porque o sistema pode... O que é a resiliência? Manter o seu sistema no ar, mesmo que coisas externas aconteçam, coisas estranhas acontecem, e você continua chegando, pelo menos, de alguma forma, entregando o seu resultado, mesmo que tudo por trás esteja quebrado. É uma maneira de considerar a resiliência técnica. Quebrou o nosso cara lá do Librato, porque não fazia sentido. Mas não quebrou por isso. Quebrou porque ele quebrou. Então quebrou. Esse cara está bugado. O sistema todo está funcionando. A gente desliga esse cara. Não muda nada. A gente não muda nada do código. O Twitter não precisou, essa chamada aqui não muda nada, tudo continua igual. E nosso sistema aqui, a partir daqui a gente não muda nada, nenhuma linha de código. O deploy continua o mesmo. A gente começa a fazer só deploy de não vou falar microserviço. A gente começa a falar deploy de serviços autônomos. Certo? Você não sabe o tamanho de serviço, não é micro ou macro. É serviço. Você começa a pensar em serviços distribuídos. E aí você quer adicionar um contador no Redis, mexer num Z7, dar um Z7 lá no Redis, colocar os últimos usuários cadastrados. Você adiciona. E começa a ter caras, você nem sabe, você começa a ter então você começa a esquecer desse lado aqui, começa a esquecer o que vai acontecer com a mensagem. Você vê, só disparou. E aí aqui, então, só para fechar, a mensagem de desacoplamento, você tirou o acoplamento da web para o back, escalabilidade, você ganha escalabilidade de produto e consegue segurar a escalabilidade de demanda e operar isso de outra maneira. Resiliência, você consegue tirar caras do ar. Heterogeneidade, você tem diferentes linguagens operando em diferentes sistemas interoperando de maneira muito leve. Conceitos simples, mas na prática eles começam a ganhar uma complexidade que você tem que cuidar. Enquanto você está trabalhando, você começa a ter 50 serviços, 60 serviços, 70 serviços, começa a mudar como esses caras vão se ordenar. Evento acontece, como que esses caras vão acontecer? Tem barreiras, aí você começa a buscar teoria, tem bastante coisa. Então pode ser complexo.
não é solução para tudo, com qualquer coisa. E eu acredito que sistemas distribuídos, eu acredito muito em sistemas distribuídos, então eu acredito que você tem que espalhar muita coisa pequena por aí, tá? Muitos sistemas pequenos e autônomos por aí, não precisa acoplar tudo. É isso, tá? A troca acabou. Agora, direitos. Complect, eles permitiram que eu acessasse os direitos deles. O Felipe Felisberto e o Giovanni Piazza são de Florianópolis, são 2 designers de Florianópolis, inclusive apresentados pelo o cara das fotos, do Neres. E é isso aí, aqui ó, eles autorizaram, tá no conversa do Telegram. E bom coragem. Eu aprendi com eles. Né? Tá, por que tá tudo em francês? Porque o Elias veio aqui nos prestigiar na paz do Brasil, direto da França. Certo? Muito obrigado. Certo? Bom, vou fazer propaganda. Eu vou colocar a Luz Marcha, ela me ajudou a vir para cá, para o Python Brasil e tal. E a gente tem Python, quem quer mexer com Python, é um lugar que a gente está no momento de escala da empresa, a gente recebeu um investimento na semana passada da Maersk, então, e só vai escalar com mensagem, tá ligado? Vai escalar com mensagem. Hoje a gente tem um Django lá, Django, a gente está crescendo a base de usuário, o Django está engargalando. Então a gente vai escalar com mensagem, a gente tem várias posições abertas, e aí tem um desafio ali. Quem quiser fazer desafio, entra, conhece a empresa. E é isso aí, obrigado.